Shalom, shalom, boa tarde. Estamos no sagrado dia do Shabat, é o 7º dia da semana, é o dia sagrado e por isso nós estamos na conclusão da Parashá da semana, como acontece semanalmente, né? Sempre no sagrado dia do Shabat é o encerramento da Parashá da semana. A nossa Parashá da semana é Vayetze. Nós estamos no dia 9 de Kislev, do ano 5786, a contar da criação. É o dia 29 de novembro do ano de 2025, pelo calendário civil da Era Comum. É a tarde com a Torá, trazendo a Parashá e os seus ensinamentos. Era só sim ou não? Baruch Hashem. Nós estamos aí na nossa Parashá da semana, né? No capítulo 28, a partir do versículo 10, do livro de Gênesis, Bereshit, e hoje nós vamos concluir até o capítulo 32, verso 3, né? Da nossa Parashá da semana, né? Na nossa Parashá, nós temos visto aí realmente grandes e profundos ensinamentos que nós temos aprendido através desse novo ciclo dos estudos da Torá, que é exatamente os níveis, né, de Peshat, que é conectado diretamente com Rashi, mas também temos ido, né, pela graça bendita de Hashem, em níveis mais profundos um pouco, né, dentro da Kabbalah, do Midrash, da Hassidut com o nosso Rebbe Menachem Mendel, né, e estamos procurando transmitir aos amados, né, de uma forma mais simples possível e bem objetiva, para que possam compreender realmente a profundidade da dimensão, né, da Torá e dos seus ensinamentos. E hoje nós queremos, no nosso shiur, nós queremos trazer para os amados essa relação Yaakov, Leia e Rachel e também Mashiach, né? E hoje nós queremos focar exatamente essa relação, né? Como que Mashiach aparece nessa história aqui, e também, se houver o tempo necessário, né? Se houver tempo, queremos falar aí sobre, dentro desse aspecto, Mashiach ben Yosef e Mashiach ben David, né? Como que vamos ver, e como que o Rebbe, né, o Zohar, a Hassidut, né, traz para nós essa visão. São dois Messias, como que não é, e como que fica essa história toda, ok? Para iniciarmos, né, nós queremos aqui, né, trazer já uma palavra já meia contundente, para não dizer contundente inteira, né? Mas é uma palavra objetiva, e ela é uma palavra que realmente faz com que caia por terra, né, os falsos ensinamentos dentro de questões espirituais ou questões religiosas aí fora, né? No mundo que nós vivíamos, né, enganados e dentro de uma idolatria, ok? No capítulo 28 de Bereshit, Gênesis, nós temos aí no versículo 20, onde Yaakov ele fez um voto, naquele momento em que ele estava em Bet-El, né? Onde que ele dormiu, aquelas pedras que se juntaram, segundo o Midrash, tornando-se uma pedra só. Em outro Midrash nós temos aí que realmente toda a terra de Israel dobrou-se e fez uma cama, né, para Yaakov, demonstrando realmente que 100% da terra prometida é de fato para o povo judeu, e nos dias de Mashiach plenamente, né, o povo judeu estará tomando posse dessa promessa de forma literal. Mas há algo interessante de nós observarmos aqui no início do nosso shiur, né? Bereshit 28 e o verso 20. Yaakov fez um voto: se Deus estiver comigo,
ou seja, mantendo as suas promessas. E ele disse, se ele me proteger em minha jornada, né, conforme também foi a promessa de Hashem para com Jacob. E se ele me der pão para comer, também conforme, né, a própria palavra de Hashem, que não o desampararia, né? E roupas para vestir. E se eu retornar em paz para a casa de meu pai, também promessa de Hashem. Então o Eterno será para mim por Deus, para evitar, né, que alguns de meus filhos desviem-se do caminho correto. Então eu farei o seguinte por ti, que esta pedra que eu coloquei como um monumento torne-se futuramente um templo para Deus. De tudo que tu me deres, eu separarei 1/10 para ti. O dízimo, né? Dentro do aspecto da Tzedaká. Segundo os ensinamentos racídicos, né, com referência a esse versículo, capítulo 28, verso 20 de Gênesis, né? Então, de acordo com os ensinamentos racídicos, a promessa de Jacob poderia ser entendida da seguinte maneira, segundo a visão de Ramban Nachmanides. Se Deus estiver comigo, significa para me ajudar a servi-lo. Isso daí é um grande ensinamento para nós que nós precisamos compreender. Para servir a Hashem, realmente não basta eu dizer, eu vou servir a Hashem. Sozinhos nós não conseguimos absolutamente nada. Por isso, Jacob diz, se Deus estiver comigo, que significa para me ajudar a servi-lo. Sem a ajuda de Hashem, você não serve o Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque nós precisamos, né, anular o ego. Então eu vou servir a Hashem. Não. Se Hashem permanecer comigo, me ajudar para que eu possa servi-lo. É um outro detalhe, é uma outra visão, entendeu? Depois, e ele me proteger em minha jornada, ele me proteger de transgredir as proibições da Torá. Nós precisamos da ajuda de Hashem também para nos ajudar a não transgredirmos as 7 leis de Noah, né, e algumas mitzvot a mais que estamos fazendo aí com orientação rabínica dentro da Torá, né? Nós precisamos da ajuda de Hashem para não transgredir estes preceitos. E ele me der pão para comer, ou seja, ele me ajudar a estudar a Torá, as 7 leis de Noah. Nós precisamos da ajuda, ou seja, nós precisamos que ele nos oriente, nos dê sabedoria, nos dê discernimento, nos dê compreensão, para que nós possamos aprender corretamente e pôr em prática. Por isso, aprende-se primeiro, põe em prática na sequência. Ele me ajudar a estudar a Torá, a qual é descrita como pão, né? Então, a Torá, ela é o pão espiritual. Aqui nós aprendemos uma coisa: o único pão que desceu do céu para sustentar o ser humano não tem nada, absolutamente nada a ver com aquele que foi pendurado no madeiro. O pão verdadeiro que desceu do céu, o pão vivo que desceu do céu é a Torá, os 5 primeiros livros bíblicos. Ponto. Continuando. E roupas para vestir, isso se refere aos mandamentos, às mitzvot, que são descritas como vestimentas para a alma, né? Ou seja, então as mitzvot, as 7 leis de Noah, basicamente, certo? São as nossas vestimentas para a nossa alma, para trilharmos a nossa jornada, né, monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. E se eu voltar em paz para a casa de meu pai, isso se refere à elevação de objetos mundanos por amor aos céus, fazendo com que as faíscas de santidade de dentro deles retornem à sua fonte essencial, o Criador, o próprio Deus, o próprio Hashem. Ou seja,
tudo aquilo que está dentro da fisicalidade, da materialidade deste mundo, não é para sermos seduzidos e cairmos nas suas artimanhas. Pelo contrário, é para que nós venhamos seduzir a fisicalidade, a materialidade, trazendo-as para a presença divina. Ou seja, através das nossas ações, nós trazemos santidade de Hashem, a Shekhinah, na fisicalidade e na materialidade do mundo ao qual nós estamos, ok? Dentro desse aspecto aí, né? Continuando, então Deus estará comigo, então eu alcançarei prosperidade pessoal e espiritual, porque a alma que desceu em meu corpo ascenderá, tendo completado sua missão com sucesso. Ou seja, se tão somente nós cada vez mais aperfeiçoarmos o nosso caminhar, a nossa jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, então ele, Hashem, o Todo-Poderoso, El Shaddai, ele nos dará a devida prosperidade pessoal e espiritual, certo? E então, veja bem esta sequência final de Yaakov. E esta pedra que eu coloquei como monumento torne-se a casa de Deus, Bet-El. Mas mais importante que o próprio mundo físico, ou seja, esta pedra, né, se torne uma casa de Deus aqui embaixo, nesse mundo, na sua fisicalidade e na sua materialidade. Torne-se a casa de Deus, através de meu serviço divino. Ou seja, aqui nessa parte final, outra coisa que nós aprendemos e precisamos estar bem conscientes, ou bem cônscios, realmente dessa realidade. Quando Yaakov está dizendo esta pedra, ele está dizendo exatamente a fisicalidade e a materialidade daquela pedra ali no Monte Moriá, onde ele chamou de Bet-El, a casa de Deus, e que no futuro foi construído exatamente os 2 primeiros templos, certo, que foram destruídos, e onde será construído o 3º templo nos dias de Mashiach. Ou seja, o que nós temos aqui? Nós já vimos que o pão descido do céu, o pão vivo descido do céu é a Torá. Não tem nada a ver com aquele que foi pendurado no madeiro. Agora nós temos aqui a pedra. Então esta pedra está falando ali geograficamente daquela localidade, o Monte Moriá, onde foi construído o 1º, o 2º templo, destruídos, e onde será construído o 3º e definitivo templo. Ok? Então o que nós temos aqui? Nós temos que esta pedra não é pessoa, não é o tal de Pedro, onde se fala por aí, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Bom, tanto é que é a igreja mesmo, porque não existe esse termo igreja dentro da Torá. Então mostra realmente que é uma construção humana, de homens sem a direção divina do único Deus e único Criador, bem como também não tem a aprovação divina. Então essa pedra aqui não tem nada a ver com Pedro, e muito menos com Roma. Ela está ali, na terra prometida, onde atualmente só tem o Kotel, o muro, popularmente conhecido como o Muro das Lamentações, mas originalmente é Kotel, o muro, ok? Então nós temos aqui o pão e a pedra, que não tem nada a ver com o que as religiões apregoam por aí. É tudo coisas de homem, doutrinas de homem, preceitos de homens, que são rebeldes à vontade divina. Essa é a realidade, entendeu? Então por aí você já tira essa base aqui, capítulo 28, verso 20, com os comentários da Hassidut, né, dos nossos mestres, sobre os ensinamentos
sobre o pão e a pedra, ok? Baruch Hashem com isso daí, ok? Um outro detalhe que nós temos aqui, onde já adentrando literalmente na nossa questão Yaakov, Leá e Rachel, né? Onde nós temos aí no capítulo 29, verso 17, né? Os olhos de Leia eram sensíveis, enquanto Rachel era bela de rosto e esbelta, ou formosa, né? Então aqui, nos comentários também dos nossos mestres da Hassidut, eles falam, Rachel representa a qualidade dos tzadikim, os justos, pessoas justas, cujas vidas são totalmente santas, né? E era exatamente, Rachel era assim, certo? E Leá, a dos Baalei Teshuvá, os penitentes, né? Que elevam o mundo secular à santidade. Era o que Leia fazia, né? O seu choro, o seu lamento, o seu clamor, as suas preces, né? Então ela elevava, sem sombra de dúvidas, a fisicalidade, a materialidade, a santidade divina, ok? Assim, Rachel era naturalmente atraente, né? Rachel era bela de rosto e esbelta, assim como o tzadik, cujo caráter é sem defeitos, enquanto que Leá chorava profusamente, né? Ela também era naturalmente expansiva, um talento que ajuda a pessoa a trazer o mundo exterior para o âmbito de santidade. Yaakov era uma pessoa honesta que frequentava as tendas, né? Ou seja, as tendas significa, né? Ele passou 14 anos antes de ir para Harã, né? Nas tendas de Shem e Over, Shem e Eber, né? Que é a Yeshivá, né? Que era de Shem e Eber, né? Ou seja, ele se ocupava com assuntos ligados à santidade. O comportamento dos tzadikim é exatamente estar sempre conectado com assuntos de santidade, ok? Então, as pessoas diziam que Yaakov estava destinado a Rachel, pois suas qualidades se emparelhavam com Rachel. Por outro lado, Esav era um expansivo homem do campo, por isso as pessoas diziam que ele seria um bom marido para Leá, pois somente a talentosa e expansiva Leá teria a habilidade de levar Esav a fazer techuvá, né? Então, uma das questões aí é que realmente Leia ou Leá, né, como está na Torá, tinha as condições de poder transformar Esav, né? Mas, como não era o tempo de Esav ser elevado, e Leá, realmente pela sua persistência, para que o seu destino fosse mudado, para não cair nas mãos perversas de Esav, então Hashem, ele sem sombra de dúvidas, ele muda, né, o destino de Leá, ok? Então essa é uma questão que nós enfatizamos aqui. Um outro detalhe que nós encontramos, né, a partir do capítulo 29, verso 21, é exatamente o casamento de Yaakov com Leá. E como Rachel e Yaakov tinham confidenciado, né, segredos para que pudesse se identificar na noite de núpcias, né, tendo a visão que naquele tempo, né, segundo algumas explicações dos nossos comentaristas, né, não havia luz elétrica, a luz de lamparina era uma luz muito escura à noite, né, ficava muito opaco a visão à noite, né, e o momento do casamento a mulher vinha, a noiva, vinha completamente com seu rosto coberto, né, não dava para ver absolutamente nada quem estava debaixo daquele véu. E como Rachel já tinha avisado que o pai dela, Lavan, né, era um embusteiro, né, um que gostava de dar golpes, né, promete uma coisa e faz outra, etc. e tal. Então eles combinaram alguns sinais, 3 sinais eles combinaram. Então vamos adentrar dentro desse campo, os sinais secretos de Yaakov.
que combinou com Rachel, e ela acabou entregando os sinais para a sua irmã, né? O que eram os simanim, né? Os sinais. Segundo o Talmud Bavli, o Talmud babilônico, a Megilá 13b, Yaakov sabia que Lavan poderia enganá-lo, por isso ele combinou 3 sinais com Rachel. Segundo os Midrashim, né, varia um pouco de consenso com a questão dos sinais, os simanim, né, eram ensinados ligados a 3 mitzvot femininas, né? Então era a Nidá, que era uma purificação feminina, a Halá, Hafrashá, e Hadilakt Nerot, que é o acender as velas de Shabbat. Então essas 3 mitzvot representam, né, segundo a Kabbalah, os 3 canais pelos quais a divina presença, a Shekhinah, entra no lar. Eram sinais íntimos, espirituais e práticos, impossíveis de se falsificar. Rachel ensinou tudo isso a Leá, para que ela não fosse desmascarada e humilhada em público. Segundo o nosso Rebbe e a Hassidut, a dinâmica espiritual disto, né, o ato de Rachel não foi só compaixão, foi autoanulação total, bitul. Bitul, literalmente seria a negação do ego, a negação do eu, por isso chamado também de autoanulação. Ela anulou até o seu próprio destino espiritual. Ela deveria ser a esposa principal de Yaakov. Para não causar dor a Leia, né, ela abriu mão disso daí. Então Rachel representa a Sefirá de Malchut, né, em sua pureza, o reinado. E Malchut, por sua essência, né, cede, dá espaço e oferece. Por isso ela pôde abrir mão dos simanim, né, dos sinais. Yaakov, ele representa o Zeir Ampin, né, o rosto pequeno, né, e Leia representa a Biná, né, o entendimento escondido. Ao dar os sinais a Leia, Rachel permitiu que a Biná se revelasse para Zeir Ampin, o rosto pequeno, algo que na estrutura sefirótica não deveria acontecer naquele momento. Daí nasce toda a dinâmica dos filhos e a futura relação espiritual entre Rachel e Yosef, David, Mashiach e Leia e Yehudá, né? Então veja que o ato de Rachel, ela mexe com toda a estrutura do povo judeu, mexe com toda a estrutura messiânica, né? Então o nosso Rebbe, ele enfatiza essa questão aí. O Midrash, ele fala sobre o drama da tenda na noite do casamento, né? Segundo o Midrash Rabbah 70, 19, traz o detalhe da seguinte forma: Leia entra na tenda, Yaakov fala com ela, achando que é Rachel. Ela responde de modo coerente porque Rachel a treinou. Rachel até deixou que sua voz fosse imitada por Leia, para que Leia não fosse dispensada e humilhada. Segundo Rashi, ele resume essa questão, esta noite de núpcias, da seguinte forma: Rachel entregou os simanim, os sinais, para que Leia não fosse envergonhada. Então, depois nós vimos ali, quando Yaakov vai discutir com seu sogro, Lavan, né, que o enganou. E Lavan diz claro: o nosso costume é que a filha mais velha case primeiro, não a nova. Então era o costume da terra. E Yaakov, ele deveria respeitar o costume da terra e não casar diretamente com Rachel. Entendeu? Então, né, já vimos no shiur anterior, né, as características de Raquel e Leia, ou Rachel e Leá, certo? A união das duas que traz um grande equilíbrio, mundo exterior, mundo interior, o mundo espiritual, o mundo físico, certo? E aqui nós vamos ver ainda mais alguns detalhes com referência a isso, que culmina realmente com a questão de Mashiach ben Yosef
e Mashiach ben David, ok? Então o significado ético, ou seja, o significado moral, né, a maior prova de amor entre as duas irmãs. Os sábios dizem que esse ato foi a maior prova de Hesed entre os mortais. Por isso, os descendentes de Rachel receberam a promessa de suas lágrimas seriam respondidas, que está lá em Jeremias capítulo 31, versos 15 e 16, né? Sobre a questão do choro de Raquel pelos seus filhos, que estavam sendo levados cativos para a Babilônia. O Talmud diz que nenhum ato de mérito supera a capacidade de não envergonhar o próximo em público, segundo o Talmud Bava Metsiah 58b. Né? Então, realmente, o mérito é muito grande quando alguém faz algo para não envergonhar alguém em público. É um grande, mas grande mérito. E esse foi o grande ou grandíssimo mérito de Rachel, né, para não deixar a sua irmã passar vergonha em público, né? É um verdadeiro amor fraterno, né? Levítico 19:18, amarás o teu próximo como você ama a si mesmo. Então, por isso, Rachel encarna isso no nível supremo, ok? Né? O nível supremo de Hesed, bondade, benevolência, amor. A Kabbalah, ela cita que os 3 simanim, né, são 3 fluxos de luz. Né? Os mestres Arizal, Pri Etz Chaim, Sha'ar Hakavanot, explicam que as 3 mitzvot femininas correspondem aos fluxos essenciais entre as sefirot. A Nidá, que é Gevurah, é a purificação do feminino. A Halá, ela está conectada com a Sefirah Tiferet, que é o alimento espiritual. Né? E Nerot está conectado com Hesed, revelar a luz oculta. Rachel transmitiu esses fluxos para Leia, permitindo que ela assumisse o lugar na união espiritual, algo que repercutiria, sem sombra de dúvidas, por todas as gerações, né? Então, os segredos, né, do Simanim, né, os segredos dos sinais eram conhecimento e prática das 3 mitzvot femininas, Nidá, Halá e Nerot. Padrões de fala e códigos íntimos combinados entre Yaakov e Rachel, e a entrega completa desses sinais para evitar a vergonha de Leá. Nas palavras do Rebbe, Rachel encarnou o maior nível de Bitul e Ahavat Israel, abrindo mão até de sua própria missão primária para proteger a dignidade da sua irmã. Ou seja, Rachel, ela estava de fato destinada a Yaakov. Mas Esav precisava casar primeiro com Leia, para depois Yaakov casar com Rachel. Mas como Esav não estava exatamente preparado, e como Leia sempre soube das péssimas informações de Esav, então ela chorava constantemente, e ela suplicava constantemente, clamava constantemente a Hashem para mudar o seu destino, para não cair nas mãos de Esav. E aí aparece Yaakov e vai querer casar com a mais nova. E o costume é a mais velha casar primeiro, né? Tanto é que a serva mais velha, Lavan dá para Rachel acompanhar no cerimonial de casamento, e a serva mais nova dá para Leia, para acompanhar Leia no casamento em que ela estava totalmente coberta. E como Yaakov viu a serva mais nova acompanhando a noiva, ele deduziu que era Rachel que estava por baixo, né, de toda aquela roupagem, né? E o Rebbe, ele fala que Rachel, ela encarnou espontaneamente, certo? De forma natural, voluntariamente, ela encarnou o maior nível de bitul, que é o que? A autoanulação. Anulação do ego, do eu. E encarnou Ahavat Israel, que significa amor pelo próximo,
né? Ahavat Israel, além de ter essa conexão, amor por Israel, mas ela é sempre trazida como amor ao próximo, ok? Abrindo mão de sua própria missão primária, né? Então, essa visão de Rahel realmente é algo sublime, muito sublime, sem sombra de dúvidas, né? Por isso que fala que Rahel, ela representa a qualidade dos tzadikim, né? Dos justos, ok? Segundo a visão cabalística, né, do que Arizal, Maharal, a Hassidut e especialmente o nosso Rebbe traz para nós com relação, né, Rahel, Leia e Yaakov, né, o que realmente eram os simanim, os sinais segundo a Kabbalah. Na superfície eram sinais para Yaakov identificar Rahel, e essa era o significado primário, né, simples. Na Kabbalah, os simanim não são apenas gestos ou palavras, são levushim, que significam vestimentas, roupas da alma, ok? Então, portanto, os levushim, a vestimenta ou as roupas, elas são espirituais, que permite uma sefirá se conectar com a outra sefirá. Então, simanim, levush, mohin, significa vestes da mente espiritual. Rahel possuía os levushim, ou seja, vestes da mente espiritual. Rahel possui então os levushim, que permitem a unificação entre Zeir Anpin, que é o rosto pequeno, que simboliza a humildade, que está conectado com Yaakov, e Marhut revelada, né, o reinado, né, que está conectado com Rahel. Leia, por outro lado, é Marhut de Imá, Biná oculta, um nível muito mais alto, porém escondido e não apto para se unir diretamente ao Zeir Anpin, ou seja, a Yaakov, o rosto pequeno, certo? Um nível muito alto, né? Porém escondido e não apto para se unir diretamente, né, com Zeir Anpin, sem vestes intermediárias. Quando Rahel entrega os simanim, os sinais, ela entrega então os seus levushim. Então, Rahel, ela não apenas entregou para Leia, né, os segredos dos sinais, ela entregou para Leia a sua própria vestimenta de nível espiritual, de mente espiritual. Então, dessa forma, a roupa espiritual, né, que é Zeir Anpin, ou seja, o rosto pequeno de Yaakov, ele reconhece pelos sinais que foram manifestados através de Leia, que Rahel ensinou a sua irmã fazer na sua identificação para com Yaakov. Então, a identidade espiritual das irmãs, né, são Rahel, Marhut de Zeir Anpin, ou seja, o mundo revelado, o visível. Rosto revelado, fala, comunicação, presença física, ela é o mundo tangível, a Shekhinah manifesta, assim é Rahel. Por outro lado, Leia, ela é Marhut de Biná, o mundo oculto, o inconsciente espiritual, né? Ou seja, de forma simples, né? Nós, entre aspas, né, temos Rahel e Leia em nós. Ou seja, Rahel é o mundo revelado, visível, que está rosto, fala, comunicação, presença, o mundo tangível, a Shekhinah manifesta, onde você vive o monoteísmo e você fala, você anuncia, você divulga. Então você está nesse nível de Rahel.
né, Malhut de Zeir Anpin, o mundo revelado, o mundo visível. Mas ao mesmo tempo você tem Leia, que é Malhut de Binah, o mundo oculto, o inconsciente, o espiritual, que está escondido, é chorosa, que é a Binah que desce para Malhut, certo? Origem das almas mais elevadas, representa a dimensão interior da vida, né? É onde que nós temos aquele nosso particular com Hashem, e é onde que, entre aspas, nós choramos as nossas pitangas para Hashem. Nós levantamos a Ele o nosso clamor, a nossa súplica, o nosso choro, o nosso gemer. E isso nos fortalece de tal forma para que nós possamos também revelar esse mundo oculto. Então é necessária a união de Rachel e Leia para ter equilíbrio, para que possamos cumprir a nossa missão suprema, transformar este mundo para ser a moradia de Hashem. Ok? Por isso os textos dizem, Leia é o mundo oculto, a alma. Rachel é o mundo revelado, o corpo. O problema místico, porque Leia não podia se unir a Yaakov? Na estrutura dos Partsufim existe uma lei espiritual, né? O que é Partsufim, né? Representa, né, os Partsuf, né, na forma singular, né? De forma simples é a configuração completa da Sefirot, certo? Funciona como um organismo espiritual. Assim como você tem um organismo físico, nós temos um organismo espiritual que são as Sefirot, ok? Na Kabbalah, né, falamos de Sefirotes isoladas, que é Hormah sozinha, Binah sozinha, mas de arranjos completos, que formam rostos espirituais, não físicos, né? Esses rostos espirituais está nessa conexão da nossa mente espiritual, certo? Que à medida que nós vamos estudando a Torá, tendo o nosso particular com Hashem, né? Vamos conhecendo cada vez mais a palavra, vamos nos elevando profundamente no conhecimento, isso vai acontecendo. Então cada Partsuf, né? Cada Sefirah, é uma estrutura viva, dinâmica e interativa. Na Hassidut, né, um Partsuf representa o modo de consciência e relacionamento entre Hashem e o mundo, né? Então, é por isso Sefirot, por isso que tem lá Keter, lá em cima da Sefirot, que é a coroa Hashem, e depois lá embaixo Malhut, reinado, que representa o nosso mundo físico, onde nós habitamos. Por isso essa união de Leia e Raquel, Raquel e Leia, né, para que possa unir também dentro desse contexto, né, o espiritual e o humano, ok? Então por isso é a realeza, né? Então o Partsuf da realeza, da expressão do mundo revelado, né, é a forma simples de compreendermos isso, né? O Partsuf de Malhut, né, segundo a Kabbalah, Leia é a parte oculta, enquanto que Raquel é a parte revelada, né? É a força que revela todas as Sefirot no mundo, certo? Na Hassidut, Malhut é a capacidade de traduzir espiritualidade em ação prática. É a alma do povo judeu e da Torá revelada. Por isso, a partir do povo judeu, a Torá, né, ela é revelada para as nações, ok? Então, é dentro desse contexto aqui, ok? Continuando aqui, então, por que Leia não podia se unir a Yaakov, né? Na estrutura dos Partsufim, a Sefirot, existe uma lei espiritual. Binah não se une diretamente com Zeir Anpin, né, o rosto pequeno, sem intermediário, né? Leia, sendo Malhut de Binah, é alta demais para se acoplar com Yaakov. É luz intensa demais, e isso causaria desequilíbrio entre as Sefirot, fluxo excessivo de Gevurah, severidade, força, né? Quebra de recipientes internos, ou seja,
Espiritualmente, os dois se destruiriam. Por isso, o plano divino. Rachel deveria ser a primeira esposa. Ela é o canal adequado, né? Que mais os sinais fazem? Eles funcionam com 3 condutores que permitem o acoplamento correto entre as sefirot. Eles são as 3 mitzvot femininas. A Nidá, a purificação das águas femininas, que é a Gevurah moderada. A Halá, que é a extração da porção divina da matéria, Tiferet. E as velas de Shabbat, né? Trazer luz ao recinto, que é resto de bondade e benevolência. Na Kabbalah, isso corresponde às 3 linhas, direita, esquerda e centro, ok? Quando Rachel dá os sinais para Leia, ela está literalmente dando o organograma espiritual que habilita Leia a receber os morrim de Zeir Anpin, sem provocar rupturas, né? Primeiramente vamos ver aqui o que é morrim, né? Morrim significa os intelectos. Por isso, né, fala do intelecto espiritual, ok? Então, o organograma espiritual que habilita Leia a receber os morrim, né, de Zeir Anpin, do rosto pequeno, de Yaakov, né? Então, dessa forma, Leia, sendo altamente, potencialmente espiritual, né? Yaakov, Zeir Anpin, o rosto pequeno, né? Ele estava num nível de pequeno, né? Então haveria um choque entre grande e pequeno. E Rachel foi essa conexão de Leia para poder realmente habitar com Yaakov, né? Então trouxe equilíbrio. Por isso que ela deu seus sinais, ela deu seus levushim, as suas vestimentas espirituais para Leia, para que em Leia houvesse um equilíbrio e não um potencial tão elevado como ela o é, certo? E entraria em choque com Yaakov. Então o mistério maior aí, né, que nós temos aí das 2 esposas são 2 estágios da redenção. Leia, o lado oculto da redenção, né? Dos filhos de Leia surgiram Levi, o sacerdote, e Yehudá, que vem David e Mashiach. A luz de Leia é muito elevada, por isso ela é oculta. Rachel, por outro lado, né, ela é o lado revelado da redenção, né? De Rachel vem Yosef, Beniamim e Mashiach ben Yosef. Rachel é a manifestação da Shekhinah no exílio, né? Tanto é que ela ficou à beira do caminho, né, para chorar pelos seus filhos. Quando Rachel cede os sinais, os simanim, ela transfere parte da sua missão messiânica para Leia. Por isso, Mashiach ben David é filho de Leia, que se torna a linha final. Mashiach ben Yosef é filho de Rachel, prepara o caminho, é o que prepara o caminho. O ato dos simanim une as 2 linhas messiânicas. O Rebbe, ele diz, Rachel deu não apenas sinais, deu sua própria voz espiritual a Leia. Por isso que, inclusive, ela falou na mesma tonalidade de Raquel. O Rebbe explica, Rachel entregou sua linguagem interna, o seu dibur, a sua linguagem eterna, a Leia. Na Kabbalah, cada sefirot, ou cada sefirá, tem dibur, a fala, a manifestação, machshavá, o pensamento oculto, e ratson, a vontade profunda. Rachel representa dibur. Leia representa machshavá, ou seja, Rachel representa a fala, manifestação de Dibur, e Leia representa machshavá, o pensamento oculto. Raquel, ao ensinar Leia a responder como ela, nos sinais combinados com Yaakov, né?
Rahel transfere então o seu dibur de Marhut, de Zeir Anpin, para Marhut de Binah, permitindo que Leia se manifeste sem rupturas. Ela continua sendo a grande, a grande Leia, mas ela tem o dibur, né? A fala, a manifestação de Rahel, ok? Mashiach ben Yosef não tem nada a ver com Eliarro, ok? O verdadeiro segredo: Rahel funciona como ponte entre os mundos. Sem Rahel, Leia e Yaakov não poderiam se unir. E Yehudá e Levi não nasceriam. A linhagem messiânica de David não existiria. Os Simanim, os sinais, são o kit de adaptação cósmica. Como permitir que o mundo oculto, Leia e Binah, desça e se una ao mundo revelado, Yaakov e Zeir Anpin, né? O rosto pequeno, a humildade, etc. e tal, ok? Então, os Simanim eram levushim, roupas, vestimentas espirituais que pertenciam a Raquel, Marhut revelada, o reino revelado, e que ela entregou a Leia, o reino de Binah, para que Leia pudesse receber Mohim, de Katnut de Yaakov, receber realmente os intelectos de Yaakov, sem causar desequilíbrio entre as Sefirot. Esse ato reorganizou toda a dinâmica das Sefirot e tornou possível a futura linhagem de Mashiach ben David, ok? Então, esta é a questão em si da Leia, Yaakov e Mashiach. Para nós irmos para a parte final, né? Essa questão da linhagem de Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef, né? Ela é bem complexa e tem muita coisa para vermos aí, ok? Na medida do possível, vamos trazendo aos amados aí. A linhagem messiânica, para partirmos para o nosso encerramento aí, ok? A linhagem messiânica, consequência oculta do ato de Raquel. O princípio cabalístico, a alma de Mashiach, nasce da autoanulação, bitul. Bitul, autoanulação, anulação do ego. Na Kabbalah, segundo o Arizal, Prit Etz Chaim e Torah Hassidut, a energia messiânica está ligada ao nível de Yeridá, a essência absoluta da alma, que é Yeridá, né? A parte mais elevada da alma. Esse nível só se revela quando há sacrifício do ego, bitul, autoanulação. Rahel, ao renunciar a Yaakov, ela executa o maior ato de bitul entre as matriarcas. Isso cria o canal espiritual para Mashiach. Ou seja, o canal para Mashiach é exatamente bitul, a autoanulação, ou anulação do ego. O Rebbe explica que Mashiach vem de Leia graças ao mérito de Rahel. A linhagem messiânica vem de Yehudá, né, filho de Leia. Mas o Rebbe, né, ele ensina, o nascimento de Yehudá só foi possível porque Rahel entregou os sinais a Leia. Sem o ato de Rahel, Leia não se casaria com Yaakov e Yehudá não nasceria. Logo, Mashiach é fruto do alto sacrifício de Raquel. A posição cabalística dos mundos, né? Rahel, Marhut revelada, Leá, Marhut oculta, reino, né? Na Kabbalah, Rahel, Marhut de Atzilut revelada, a parte externa, né? De Atzilut, né? O mundo mais elevado. Leia é Marhut, né? De Atzilut oculta, a parte interior. A linhagem messiânica vem da dimensão oculta de Marhut,
né, que é Leia. Mas essa dimensão só se revela quando a dimensão externa cede lugar, que é exatamente a revelada, que é Raquel. Então Rachel, Malhut revelada, reino revelado, né? Quando faz bitur, auto-sacrifício, auto-anulação, né? Anulação do ego, então ela dá lugar realmente àquilo que está oculto, que é Leia, o reinado de Leia, que está oculto, a mente espiritual que está oculta, o desejo de Hashem que está oculto, entendeu? Então, nesse momento, Rachel, ela faz bitur, a autoanulação, e dá lugar para Leia, que é o mundo oculto, para ser revelado em equilíbrio com o bitur de Rachel. Portanto, o Mashiach é gerado na esfera oculta de Malhut ativada pelo gesto de bitur de Rachel. Então, com a ação de Rachel, Mashiach, ele é gerado nos mundos espirituais, por assim dizer, para poder entender. Leia representa o mundo oculto da elevação, que é chamado de Olam Haliar. Leia está associado ao nível espiritual mais alto, Biná oculta, né? Entendimento oculto. Fonte das Teshuvot profundas, né? Teshuvah, a Teshuvah profunda, fonte das Teshuvot profundas. Raiz da alma de Mashiach. A raiz da alma de Mashiach, ela está associada ao nível elevadíssimo de Leia. Mas Leia precisava de acesso ao mundo da ação, que é o mundo de Asiá, onde nós habitamos, que é, no caso específico, ela precisava de acesso ao mundo da ação. Yaakov, ele era ativo, ele tinha muita ação, ele não ficava esperando pelos outros. O que só ocorreu graças a Rachel, que abriu mão realmente através do bitur para Leia. Então o mérito das lágrimas de Leia ganha força por Rachel. Ou seja, Leia chorava por não querer cair nas mãos de Esav, segundo Bava Batra 123a. Porém, mesmo com lágrimas, ela ainda não estava destinada a Yaakov, ela estava destinada a Esav. A Kabbalah diz, as lágrimas de Leia criam o recipiente, o sacrifício de Rachel derrama a luz. Isto é, Rachel dá o gatilho espiritual para que Leia gere a linhagem real. Ou seja, Rachel, bitur, autoanulação, né? Ela abriu mão da linhagem real para que a sua irmã não fosse envergonhada. Entendeu? Se ela não tivesse bitur, ela não ensinaria os sinais para Leia. E aí então na hora do casamento, o que aconteceria? Os sinais ela não saberia falar, porque Yaakov ia falar com ela e simplesmente ela não saberia o que responder. Então ela seria descoberta e seria humilhada publicamente. E ela sendo humilhada publicamente, nenhum homem mais posteriormente quereria casar com ela. E Rachel, ela viu tudo isso e ela fez bitur, a autoanulação. Ela anulou o seu ego e abriu mão disso daí, né, para que a sua irmã não fosse envergonhada em público. Ok? O segredo dos dois Mashiach, né, Mashiach ben Yosef e Mashiach ben David. O gesto de Rachel cria duas raízes messiânicas interligadas. Mashiach ben Yosef, por parte de Rachel, né, representa a correção material, a expansão, a preparação do mundo e a vitória sobre Esav, Edom. Mashiach ben David, que vem de Leia, vem de Erudá, representa a realeza, a plenitude espiritual e a redenção final. Ambos existem graças ao sacrifício de Rachel.
Rahel é chamada em Kabbalah como a mãe do Messias, entre aspas, ok? Então, Rahel, na Kabbalah, ela é chamada como a mãe do Messias. No Zohar, Rahel é Imã, né, que é mãe de Meshihá, razão, mãe do Messias, razão. Seu alto sacrifício desencadeou a raiz espiritual da redenção, a Geulah. Por isso, em Jeremias 31, né, ela é a única matriarca que chora por seus filhos, o povo judeu. E Hashem promete a ela a recompensa pelo teu ato. Teus filhos voltarão. Profecia da redenção final, né? Enquanto tiver um judeu fora de Israel, ainda estará havendo realmente o exílio. Na hora que não tiver mais nenhum judeu entre as nações, vai se cumprir a profecia de Jeremias 31. Sem Rahel, né, entregar Yaakov a Leia, Leia não casaria com Yaakov, não haveria Erudá, não haveria David e não haveria Mashiach. Yosef também nasceria, mas a redenção parcial, Mashiach ben Yosef, não é suficiente sem a linha de David. Portanto, toda a estrutura da redenção completa depende do bitul profundo e silencioso de Rahel, porque ela teve que aguentar tudo isso em silêncio. Entendeu? Literalmente e de forma mais profunda, o que é realmente, né, bitul, anulação do ego diante de Hashem. É o estado interno da alma que diz: eu não sou o centro, Ele é tudo, Ele é o centro. Quando nós vivenciarmos a realidade do bitul, nós poderemos contemplar muitas coisas na nossa vida, através das nossas vidas e no nosso meio aí, ok? Para finalizando, né, segundo a visão da Kabbalah, do Zohar e da Hassidut, Chabad, né, com o nosso Rebbe, as duas linhas messiânicas, Mashiach ben Yosef e Mashiach ben David, para não ficar nenhuma dúvida para com os amados, né? Lógico que tem muita coisa ainda para se estudar sobre isso, ok? Alguma coisa que porventura ficar em dúvidas aí, depois, né, manda aí no zap, vamos tentar trazer as respostas adequadas aí. As duas linhas messiânicas, o segredo de Yosef e Yehudá. A estrutura, dois Mashiach e uma só visão. A tradição rabínica, Talmud Sukkah 52a, Zohar, Arizal e o Rebbe, ensinam que existem dois aspectos da redenção: Mashiach ben Yosef e Mashiach ben David. Mashiach ben Yosef, linha de Rahel, Yosef e Efraim. Função: preparar o mundo para a redenção final e a revelação do justo e verdadeiro Mashiach. Mashiach ben David, linha de Leia, ou seja, descendência de Leia, e Yehudá, David. A função é consumar a redenção. Está reservado Mashiach ben David para a redenção final. Não são dois Messias, aqui que nós queremos enfatizar, para que ao findar o nosso shiur não fique dúvidas aí, ok? Então, segundo, né, a Kabbalah, o Zohar, a Hassidut, né, Chabad, o nosso Rebbe, não são dois Messias separados, mas duas fases da mesma missão redentora, que é única. A energia espiritual de cada linha. Mashiach ben Yosef, a redenção externa, material e preparatória. Ela tem a sua origem em Rahel, Yosef e Efraim. Nível de Sefirot e Esod, que é o fundamento, e Netzar, que é vitória. Funções principais de Mashiach ben Yosef: proteção física do povo judeu,
retificação material do mundo, expansão e influência sobre as nações, vitória contra Esav, Edom, construção inicial do terceiro templo, reunião inicial dos exilados, início da revelação do reino divino das nações. Palavra-chave para essa questão da energia espiritual de Mashiach ben Yosef. Organização. Yosef é o administrador, lembra de Yosef no Egito? O estrategista, o governante do mundo físico, onde vai coordenar, vai colocar as coisas no seu devido lugar. Na prática, Yosef desce ao Egito para preparar a sobrevivência física de Israel, o modelo de Mashiach ben Yosef, ok? Com referência a Mashiach ben David, né, a sua energia, a redenção interna, espiritual e eterna. A origem está em Leia, Yehudá, David, Salomão. O nível de Sefirot é Malchut elevada, o reino, e Keter revelado, Yeridá, que é a coroa, a revelação realmente do rei. Funções principais: revelar a divindade ao mundo, o único Deus, reinar com santidade, sem corrupção, sem profanação, sem coisas mundanas e companhia limitada. Consumação da Teshuvá global, né? O Mashiach ben David, ele vai trazer a consumação da Teshuvá global, ou seja, a partir de Israel, a partir de Jerusalém, não somente o povo judeu fará a Teshuvá completa, plena, mas depois que isso acontece em Israel, Mashiach ben David, ele vai levar esta redenção completa, global, portanto, a todas as nações e a todos os povos. Vitória espiritual total, ou seja, não haverá mais mal e nem idolatria. Templo final completo, ou seja, Mashiach ben David é que vai completar, né, realmente a construção, finalizar a construção do terceiro templo, Beit HaMikdash. Era de paz absoluta e consciência divina universal, onde realmente haverá paz absoluta nos quatro cantos do planeta e a consciência de todos os povos, de todos os seres humanos, que há um só Deus, que ele não é dois e nem três. Ponto final. A palavra-chave para a energia espiritual de Mashiach ben David, essência. Ou seja, ele vai revelar a essência de todas as coisas. Na prática, David traz a realeza espiritual e Salomão revela a paz e a sabedoria, modelo para Mashiach ben David no final. Ou seja, nos dias de David, ele trouxe a realeza espiritual. Nos dias de Salomão, ele trouxe a paz e a sabedoria no seu reinado, que não houve nenhuma guerra no reinado de Salomão. Ok? E esse é o modelo de Mashiach final, de Mashiach ben David, né? Com muito mais completude, com muito mais plenitude, muito mais perfeição e etc. E tal. Ok? Por que, né, segundo o nosso Rebbe, ele traz a pergunta e dá o ensinamento? Por que duas linhas? O Rebbe explica: Yosef é um movimento de baixo para cima, correção do mundo físico, elevação do mundano, trabalhar no mundo como ele é e transformar o Egito em santidade. David é o movimento de cima para baixo, a revelação do infinito, a luz que não depende do mundo, a chegada da Shekhinah na terra, ou seja, as duas linhas se encontram e se unificam no Mashiach final, ok? Então, lembrando aqui atrás, não são dois, mas uma única pessoa que vai exercer esta função de Mashiach ben Yosef
e Mashiach ben David. Ou seja, é uma única pessoa que vai fazer no momento adequado a função de Yosef. E já em seguida vai fazer a função de Mashiach ben David, trazendo de fato a revelação do infinito, a luz que não depende do mundo e a chegada da Shekhinah na terra. Então a união das linhas, né, a redenção completa no final, né, Arizal explica, e é também repetido pelo nosso Rebbe. Mashiach ben Yosef e Mashiach ben David se torna um só. Ou seja, a preparação, Yosef, a consumação, David, se une numa única figura, o Mashiach final, da linhagem de David. Isso porque Yosef representa Yesod, o canal, e David representa Marhut, o recipiente. A redenção final é a união perfeita entre o canal e o recipiente, né? Então, o papel de Rachel, né? Desculpe o horário, mas nós precisamos completar, né? O papel de Rachel e Leia, Rachel é o mundo revelado, a alma interior do povo, a alma inferior do povo, melhor dizendo, energia prática, né? Yosef é a preparação, Leia é o mundo oculto, a alma superior do povo, energia profunda, Yehudá e consumação. Sem Rachel não existe Yosef, sem Leia não existe David, sem as duas não existe Mashiach. Segundo o nosso Rebbe, o ordenamento místico dessas duas linhas, Mashiach ben Yosef, Rachel, vem primeiro, atua no plano político, material e geopolítico. Corrige o mundo para receber revelação. Mashiach ben David, que vem de Leia, vem depois, revela o infinito, estabelece a era eterna, né? Exemplos bíblicos da função de cada linha. Yosef luta com Esav. Mashiach ben Yosef enfrenta as forças de Edom, Roma, as nações. David anula Amaleque e universaliza a paz. Mashiach ben David traz harmonia eterna. Yehoshua, descendente de Yosef, Efraim, conquista a terra. Mashiach ben Yosef prepara. David e Salomão estabelecem o reino. Mashiach ben David completa esse reinado. O ponto mais profundo, segundo a Hassidut, é Yosef é o bitul prático, a autoanulação prática, transforma o mundo. E David é o bitul essencial, né? A autoanulação essencial, revela Hashem ao mundo, né? Ou seja, Mashiach ben David não é Deus, não é objeto de adoração. Por isso, ao tornar-se rei sobre Israel e posteriormente rei sobre todas as nações, ele precisa do bitul essencial, a autoanulação essencial, para que revele aquele que é um e único, indivisível e incorpóreo, aquele que não nasceu, não morreu e nem ressuscitou, o único Deus, o único Redentor, o único Salvador. E por isso ele precisa do bitul essencial para revelar realmente a essência divina. Por isso a união dos dois, Yosef e David, traz a revelação da Yehidá, a essência das almas. Ou seja, através disso daí, né, ninguém vai precisar falar para ninguém. Eis o Messias, como alguns segmentos religiosos falam, que ao aparecer vão dizer, eis o Messias, negativo. A revelação da Yehidá, a essência das almas. Porque, segundo os nossos mestres, fala que cada ser humano, além dele possuir uma centelha divina, ele possui também uma centelha de Mashiach. Tanto para judeus como para não judeus. E quando Mashiach ben
e David se revelar, ninguém vai precisar dizer, eis o Messias. Porque essa centelha divina de Mashiach que está em cada um, ela vai dizer às pessoas, a elas mesmas. Ou seja, a consciência oculta se revelará. E então dirá, a própria pessoa dirá, este é o Messias. Entendeu? É isso que fala. Por isso, a união dos dois traz a revelação, sem sombra de dúvidas, dessa questão aí. Ok? Na sequência dos nossos dias, se Mashiach não se revelar a qualquer momento, né, nós estaremos sempre procurando trazer aos amados, né, de uma forma um pouco mais profunda, né, a paraxá da semana, bem como os ensinamentos para essa questão Mashiach. Né? Tanto o Rebbe disse, como os nossos mestres dizem, quanto mais falarmos de Mashiach, mais perto ele está. Por isso, Mashiach, a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo agora. Amém, amém. A Havidalá acontecerá às 19 horas e 16 minutos, ok? Nas nossas lives, né, nos nossos shiurim, nos nossos estudos, e posterior, né, o que nós vamos baixar para o YouTube, né, e vamos liberar no YouTube a partir das 17 horas, né, somente o chat que fica ao vivo, né, no YouTube. E posteriormente a tudo isso, né, nós gostaríamos de saber aí a sua opinião, né, como que está os nossos estudos, se está dando para compreender, se está difícil para compreender, né, alguma coisa que precisa melhorar, né. Então fale conosco aí, né, seja nos comentários do nosso shiur, nos comentários lá no vídeo do YouTube, ou seja no nosso zap aí também, né, queremos aí saber a sua opinião para que nós possamos aí procurar melhorar aquilo que é possível de melhorar sem sombra de dúvidas, ok? E também, né, nós rogamos aí aos amados, né, através do YouTube, né, para curtir, para compartilhar, para que isso fique cada vez mais, né, patente, tanto aos logaritmos, né, do YouTube, que realmente estamos fazendo um bom trabalho, e quanto mais você puder expandir, né, divulgar, compartilhar, para que a ideia de Mashiach ela possa se expandir cada vez mais, né, para que realmente o falso ensinamento, né, que está sendo apregoado há tanto aí fora, né, o anti-Messias, o anticristo que eles falam, o anti-Messias, né, não venham confundir as pessoas, mas que venhamos trazer à luz a verdade para libertar as pessoas, né, dos falsos ensinamentos, das mentiras que tem sido propagada por aí afora vai. Ok? Por isso, né, com a graça de Hashem, um Shabbat Shalom, Shavuot Tov, uma semana abençoada com Hashem, em todos os níveis, que você seja grandemente abençoado e tenha prosperidade física, financeira, material, mas acima de tudo, a prosperidade espiritual. Shalom, shalom, até lá.